me chamo Dayan Siebra, seja bem-vindo a mais um vídeo. E esse vídeo hoje é para atender o pedido da Deni. Pois é, a Deni me pediu lá no Instagram para que eu fizesse um vídeo sobre o que é que uma pessoa que tem problema renal pode comer ou não pode comer. Então, fica nesse vídeo até o final. Se você não tem problema renal, assiste, porque alguém na tua família pode precisar e você, se Deus quiser não, mas vai que você desenvolve um problema renal, espero que não, você não vai desenvolver, mas é bom saber o que é que pode prejudicar os seus rins. Mas antes, desce nos comentários, verifica se você está inscrito, clica no sininho para você ativar as notificações e deixa o teu like. Agora, bora lá o tema do vídeo. Na dieta para insuficiência renal, é importante você entender que insuficiência renal são quando os rins não estão funcionando corretamente. E você começa a inchar, você começa a não urinar direito, você precisa de um nefrologista. Nessa situação, você precisa controlar a ingestão de nutrientes, como sal, fósforo, potássio e proteína. E em alguns casos mais graves, você precisa controlar também a ingestão de líquidos em geral. E aí você inclui água, suco, sopa. Também precisa evitar a ingestão de peixe, carne, castanha, ervilha, feijão, alguns tipos de frutas e legumes, por exemplo, como laranja, kiwi, tomate e batata. E aí a pessoa fica sem saber o que fazer. Você praticamente tem que cortar tudo que você é acostumado a comer. Mas veja só, existem algumas estratégias para diminuir o teor de potássio das frutas e dos legumes. Por exemplo, descascar os vegetais. E quando você está cozinhando, você troca a água, coloca outra água. E isso ajuda a reduzir o potássio da alimentação e dos vegetais. E os alimentos, eles serão permitidos de acordo com o estágio da doença. Então tem que ser uma coisa meio que específica para cada caso. E o profissional que vai decidir isso com você é o nutricionista. Agora, quais os alimentos você deve controlar? Primeiro, os alimentos ricos em potássio. Então, os rins de uma pessoa que tem problema de insuficiência renal tem dificuldade de eliminar potássio. E aí você vai começar a restringir frutas como kiwi, abacate, coco, figo, goiaba, laranja, mamão, maracujá, mexerica ou tangerina, uva, uva passa, ameixa, ameixa seca, laranja lima, melão, damasco, amora e tâmaras. E dos vegetais, o que é que você deve evitar? Batata doce, batata, mandioca e mandioquinha, cenoura, acelga e beterraba, aipo, couve e manteiga, couve-flor, couve de bruxelas, rabanete, tomate, palmito em conserva, espinafre, chicória e nabo. Das leguminosas, é importante que você evite feijão, lentilha, milho, ervilha, grão de bico, soja e favas. Dos cereais, trigo, arroz e aveia. Dos alimentos integrais, nada de biscoito, macarrão integral, nem cereal matinal. Isso aí eu acho que não é nem só quem tem problema renal, é todo mundo. Das oleaginosas, evitar amendoim, castanha, amêndoa e avelã. Dos produtos industrializados, que o ideal é que não coma nada, mas evite de preferência chocolate, molho de tomate, tabletes de caldo de carne, de caldo de galinha. Das bebidas, evite água de coco, bebidas desportivas, esses isotônicos, chá preto, chá verde e chá mate. Das sementes também evite gergelim e linhaça, evite rapadura e caldo de cana e evite o máximo possível sal. O excesso de potássio ele pode causar fraqueza muscular. Não só isso, mas arritmia e parada cardíaca. Por isso que existe a necessidade de um acompanhamento médico, justamente para você saber a quantidade de cada alimento. Segundo tipo de alimento que você deve evitar são os alimentos ricos em fósforo. E aí vem peixes enlatados, carnes salgadas, defumadas e carnes embutidas como salsicha, linguiça. Evite bacon, toucinho, gema de ovo, leite e derivados, soja e derivados, feijão, lentilha, ervilha e milho que eu já falei. E cocada. Evite também cerveja, refrigerante à base de cola e chocolate quente. O excesso de fósforo pode causar coceira no corpo. Mas não só isso, hipertensão e confusão mental. Terceiro tipo de alimento que você deve evitar, lembrando a vocês que é evitar, não é cortar. Tem que saber o limite, o teu nutricionista vai falar isso. Mas você deve evitar alimentos ricos em proteínas. Então, é preciso evitar o consumo excessivo de carne, peixe, ovo, leite e derivado. Para você passar uma ideia, para você ter uma ideia da quantidade, o ideal é um bife pequeno no almoço e outro no jantar. Agora, para as pessoas que o rim já quase não funciona, a quantidade é menor. Você também tem que ter moderação em alimentos ricos em sal e água. O excesso de sal aumenta a pressão. Imagina que o sal chupa a água para dentro do vaso. E aí você começa a forçar o rim a trabalhar mais. Só que o rim não dá conta, ele já está doente. E o mesmo acontece com excesso de líquido. A pessoa faz pouco xixi, você dá muito líquido, vai sobrar. Aí o líquido vai se acumular em outras partes do corpo, nas pernas, no corpo inteiro, nos pulmões, nos olhos. E aí começa a dar tontura, inchaço. Então tem que evitar sal, temperos com tabletes, temperos prontos que eu já falei, esses tabletes de caldo de carne, evitar molho de soja, molho inglês, alimentos enlatados e comidas
industrializadas, salgadinho em saquinho, batata frita e bolacha salgada, fast food, sopas em pó ou enlatadas. E você pode começar a temperar seus alimentos com ervas aromáticas como manjericão, como salsa, coentro, o próprio alho. E como é que a gente reduz a quantidade de potássio nos alimentos? Como eu já falei, descasque os legumes, descasque as frutas. Aí você corta e enxágua bem. Você coloca os legumes na água um dia antes de consumir para ficarem ali de molho. Depois você despreza a água, coloca para ferver numa panela, ferve por 10 minutos, despreza a água de novo, coloca mais água. E aí finalmente no final você joga a água fora e come. Ou seja, deixa os legumes de molho e depois coloca para ferver e despreza uma água e coloca a segunda. Isso vai tirar mais o potássio dos alimentos. Também evite usar panela de pressão se você tem problema renal. Não só a panela de pressão, mas também o micro-ondas, já que nesses tipos de equipamentos você não tem como desprezar a água. E dessa forma, se você usa esses alimentos, tanto a panela de pressão quanto o micro-ondas, você não consegue retirar o potássio. Você não tira tudo, mas você fica com quantidade quase igual ao início. Aí você diz, ok, Daí, eu sei tudo que eu não posso fazer, mas como é que eu vou escolher meus lanches? A restrição alimentar do paciente renal dificulta a escolha dos lanches. Então, como eu já falei para vocês, comece a usar legumes cozidos e cozinhando 2 vezes, trocando a água. Segundo, consuma proteína somente no almoço e no jantar. Daí é ok. E se eu tiver com insuficiência renal aguda? Para quem não sabe, insuficiência renal aguda é um quadro de urgência, onde o rim parou. Então essa dieta precisa de um acompanhamento médico, e o médico da insuficiência renal aguda é o nefrologista. Então tem que ser feito um cálculo cuidadoso da nutricionista em relação ao peso, ao metabolismo. E depois que a função renal é restabelecida, aí o paciente vai ter instruções específicas sobre o que comer e o que não comer. Isso é a forma de você evitar que o acúmulo de toxinas fique no seu corpo. As toxinas que você deveria eliminar pelos rins não está eliminando. Mas as dietas normalmente são pobres em potássio, pobres em proteínas, pobres em sal e fósforo. Olha como tá fácil de entender. Então, Dani, você que pediu o vídeo, a atitude mais correta que eu poderia fazer era trazer esse conteúdo para cá, para você conversar com o médico da pessoa que você quer ajudar. Somente assim você começa a entender o que você pode e o que você não pode comer. Mas resumindo a história, quem tem problema renal não deve comer alimentos ricos em potássio, em proteínas, em fósforo e em sal. E eu sei que estar com doença dessas é muitas vezes desanimador. Eu particularmente trabalhei muitos anos fazendo confecção de fístula para hemodiálise. Eu sou cirurgião vascular, alguns podem não saber ainda, e é bem sofrida a vida deles, pelo menos de uma grande parte. Ter que estar naquela máquina várias vezes por semana, e muitos sem condições financeiras, moram longe, transporte, dependendo de transporte da prefeitura para ir para a máquina de hemodiálise, não é fácil. E você ainda tem que contar com a simpatia de uma equipe de médicos e enfermeiros que nem sempre estão tão simpáticos assim, porque sofrem também problemas pessoais. É muito difícil. Mas a melhor atitude é se adaptar às mudanças e ainda ser feliz. Se revoltar com a insuficiência renal crônica não vai te ajudar em nada. Ou seja, vai atrapalhar o teu tratamento, a tua recuperação. E é possível sim você ser feliz com insuficiência renal crônica, é possível viver bastante, é possível ter qualidade de vida, sim. E sempre contar com a medicina. Sempre contar com a medicina, com os nutricionistas, com os psicólogos e os enfermeiros e os técnicos de enfermagem, para que você tenha qualidade de vida. Agora, para você ter qualidade de vida também, vem fazer parte, vem ser membro do nosso canal, o link está aqui na descrição do vídeo. E me diz uma coisa, você conhece alguém que sofre de insuficiência renal crônica? Escreve aqui nos comentários como você consegue manter a dieta dessa pessoa. E não se esquece de compartilhar esse vídeo com todos os teus grupos do WhatsApp. Sempre tem alguém que tem um problema renal em um grupo ou outro e você pode estar ajudando, já que esse é um assunto que não dá tanto ibope. Eu mesmo fiz esse vídeo sabendo que ninguém ia ver muito, né? Mas eu fiz para ajudar as pessoas. Porque eu sei que não é um vídeo que tem muita visualização. Insuficiência renal crônica não é um vídeo palpitante que as pessoas queiram ver. Mas a nossa missão aqui é muito mais educar, muito mais ajudar do que ter visualizações. E aproveita e faz como a Dani. Vai lá no meu Instagram, me segue para você me pedir também vídeos. Vou deixar aqui, vai aparecer do meu lado o meu Instagram para você me acompanhar lá. E não se esquece, viva a vida com saúde, com paixão, com Deus no coração. Tchau, gente!